Olá, meu nome é Michele Samora, eu sou oncologista do Grupo EVA e do Centro Paulista de Oncologia. Para mim é um prazer estar aqui falando sobre os principais trabalhos da ESMO de 2019. Esse ano a gente teve algumas apresentações envolvendo o câncer de ovário platino resistente, com tratamento com inibidores de mTOR, anti-BA6, anti-ATR, VEGFR, inibidores de PARP. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o estudo Forward One, que foi o estudo que fez o bloqueio, o tratamento das pacientes com o uso do mirtuximab. Então esse é um anticorpo conjugado que age em cima dos receptores de folato alfa e ele é conjugado a uma proteína que se chama MD4. Então essa é uma droga que impede a polimerização do microtúbulo. O interessante desse estudo era que as mulheres com câncer de ovário seroso de alto grau eram recrutadas tendo positividade para o receptor de folato, que no estudo foi baseado da seguinte forma: de 50% a 74% para ser um receptor com positividade média e acima ou igual a 75% para ser uma positividade de receptor alta. Então essas pacientes foram randomizadas para receber a droga em avaliação ou receber a quimioterapia padrão, da escolha do médico. Em torno de 50% das pacientes receberam doxolipossomal no braço padrão. E o resultado do estudo em si foi negativo, né? O que foi interessante desse estudo, o endpoint foi sobrevida livre de progressão, foi quando então foi tentado entender o porquê da negatividade. E para isso foram revisitados os critérios de positividade do receptor de folato na avaliação das pacientes para serem recrutadas. Inicialmente, o que se usava era um score chamado Tenfold, que usava 10 vezes a avaliação em microscópio, e isso passou então para ser feito uma avaliação de um score que se chama PS2. E o interessante foi que quando foi então aplicado o PS2, em torno de 35% apenas das pacientes que eram consideradas de receptor de alto grau no início da avaliação se mantiveram como um receptor de folato alto. E mais interessante do que isso, cerca de 1/3 das pacientes também não conseguiram sequer alcançar o cutoff de positividade para esse novo score. E aí, então, avaliando agora especificamente essas pacientes com receptor de folato alfa alto pela nova classificação, o estudo foi positivo, sobrevida livre de progressão de 5,5 meses contra 3 meses praticamente no braço que fez quimioterapia. Isso foi uma coisa bem interessante. E foi muito interessante também a gente ver o perfil de toxicidade. Então, nessa nova droga tem algum grau de toxicidade no trato gastrointestinal, mas tem um novo tipo de toxicidade, que são as toxicidades oftalmológicas, então relacionadas à visão. Provavelmente a gente vai ter que aprender a trabalhar com elas caso essa droga vá conquistando mais espaço no cenário médico. A Kathleen Moore, que foi quem apresentou o estudo para a gente agora, comentou que é lógico que isso foi uma avaliação feita não programada, né? Então esse dado com esse score do PS2 vai ser feito agora num novo estudo de fase 3 que se chama Mirassol, provavelmente a gente vai acompanhar ele ao longo desses próximos anos, mas realmente acho que é um dado muito interessante, tanto em termos de novas opções, quanto em termos de toxicidade para o nosso dia a dia, para a gente aprender o manejo. É isso, fico por aí, acredito que a gente ainda vai ter mais informações ao longo do dia e a gente vai passando para vocês as principais delas.